Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, O Caminho de Deus para a Recuperação. Então, Deus tem um propósito de mudança, Ele tem um objetivo para a gente, um alvo, que é sermos semelhantes a seu Filho Jesus, em caráter, né, em santidade. E se eu quero mudar, eu quero abandonar as minhas falhas, meus erros, minhas dependências, meus maus hábitos, eu preciso, em primeiro lugar, entender, dar o passo da realidade. Então, primeiro passo, nós falamos sobre a realidade de que eu tenho problema, tenho dificuldade, eu não sou perfeito, não sou Deus, e eu tenho dificuldade, eu tenho falhas, eu tenho maus hábitos, eu tenho pecados, eu tenho vícios. Então, o primeiro passo é entender, existe uma natureza pecaminosa que dentro de mim, que me faz tomar decisões fora daquilo que Deus tem para mim, decisões que me fazem sofrer. Então o primeiro passo é esse da realidade, sair da negação, parar de negar que não tem problema nenhum, que não tem falha nenhuma, e assumir tanto que tem falhas, que não é perfeito, que precisa de ajuda, quanto também que é impotente perante isso, perante essas dificuldades, e que precisa de ajuda. O segundo passo, falamos sobre a esperança, que apesar de eu não conseguir mudar sozinho, eu não conseguir me autoajudar, existe esperança, porque existe um poder que é superior a mim, que pode me devolver essa sanidade de agir de acordo com a verdade, não de agir e não fazer sempre as mesmas coisas. E esse poder é Jesus Cristo. Então há esperança. Se eu quero realmente, e muitas vezes as pessoas tentam do seu jeito, vão tentando, mas chegou a um ponto de querer ouvir a proposta de Deus para a sua vida, entenda, Deus pode ajudar, Deus pode recuperar. Jesus Cristo tem o poder. Então há esperança. Mesmo que você tenha passado muitos anos vivendo isso, tentado de várias formas, mas há esperança. O terceiro passo é o do compromisso. Então falamos sobre, eu entendo que eu tenho dificuldade, que eu tenho um problema, que eu tenho falhas, eu não quero mais isso, eu quero mudar. Eu reconheci que existe um poder superior a mim, de Jesus Cristo, que pode me devolver, me levar esse caminho dele de recuperação. Agora o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Me entregar, fazer um compromisso com ele, porque Deus, ele aceita nos ajudar, Jesus Cristo nos leva a esse caminho, mas eu tenho que tomar uma decisão. Não é algo que eu faço de forma passiva, não é algo que Deus vai fazer sozinho, depende da minha vontade. Eu tenho que abrir a porta da minha vida, porque esse caminho de recuperação depende de muitas decisões. Essa é a primeira e a mais importante, fazer um compromisso com Jesus Cristo. Então aprendemos que eu preciso me render, parar de lutar contra Deus, fazendo do meu jeito, e eu preciso me entregar, eu preciso decidir, tomar uma atitude de aceitar a Cristo, entregar a minha vida ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o quarto passo, que é da limpeza. Vamos começar a falar sobre a limpeza. E a mensagem se chama Tornando-se Limpo. Então hoje a gente vai falar que é o quê? Beleza, eu entendi que eu preciso de ajuda, que eu tenho problemas, eu não sou perfeito. Na verdade a Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então se você tem algum problema e você está tentando do seu jeito, alguma falha, alguma dependência, está tentando do seu jeito, você ainda está no primeiro passo, na negação. Então todos nós precisamos nos limpar de tudo isso aí, tudo isso que está fora. E hoje nós vamos falar sobre isso. A partir do momento que eu reconheci, que eu criei, que eu tive esperança que Deus pode me ajudar, Ele tem um poder para isso, e eu fiz um compromisso com Ele, de caminhar com Ele nessa limpeza, agora Ele vai começar o processo de limpar, de tirar esse caminho, essa forma, essa falha da minha vida. Ele vai começando esse processo. Olha o que diz aqui em Mateus 5,8.
Bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Então, o projeto de Deus para mim e para a sua vida é nos tornar puros, assim como seu Filho Jesus. Nos tornar santos. Ele já me vê como santo, porque Deus me vê lá no final da estrada. Lá no final do caminho. Mas esse santo é um processo. Esse santificar, ou se purificar, ou abandonar as velhas práticas, é um processo. Mas Deus diz, feliz aqueles que têm um coração puro, que reconhece, que busca limpeza, que tira todo o que? A culpa do coração, que pede perdão. Então, o princípio que está envolvido nessa decisão é esse aqui: honestamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Então, isso aqui é o passo, isso aqui é a decisão. Para que eu possa caminhar nesse processo de limpeza agora, juntamente com Jesus Cristo, eu preciso honestamente, eu preciso ser honesto. Honesto, sincero, moral, sabe? Moral, honestamente, analisar minha vida e confessar essas minhas falhas. Primeiro, admitir para mim mesmo. Eu sei que nós saímos da negação quando admitimos que temos problemas, mas aqui é uma análise mais profunda. E eu preciso admitir essas falhas a mim mesmo e depois para Deus e alguém da minha confiança. Nós vamos falar como se dá esse processo. Por que esta é uma parte tão importante para o processo do crescimento, da transformação e da restauração pessoal? Por que eu não posso passar direto para, sabe, orar, ficar ali com o Senhor? Eu não já admiti, eu não já creio que Deus pode me ajudar, eu já não me entreguei, já não fiz um compromisso com Ele. Vamos deixar isso para lá e ficar falando desse problema? Não, eu tenho que falar sobre isso. Porque a culpa é que nos impede de nos tornar aquilo que Deus deseja que sejamos. Porque Deus sabe o que eu vivo, o que eu fiz, e eu também sei. E essa culpa de saber que eu errei e estar caminhando e vivendo com isso, me impede de me tornar aquilo que Deus deseja, me separa de Deus. Carregar não só o pecado em si, mas essa culpa que martela minha mente. Deus não deseja que sejamos cheios de culpa, porque Ele destrói a nossa confiança. A culpa destrói a nossa confiança, estraga nossos relacionamentos e nos mantém presos ao passado. Se desejamos mesmo aprender como desfrutar a vida em liberdade, então precisamos aprender como nos livrar da culpa. Então precisamos falar sobre isso. Precisamos confessar. Precisamos confessar, porque Deus sabe, eu também. E agora isso precisa vir às claras, sabe, ser esclarecido. Eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Isso só sai quando eu confesso a Deus, quando eu abro meu coração. E esse é o processo de limpeza. Nós podemos tentar negar a culpa, reprimi-la ou transferi-la, mas ainda assim sentiremos seus efeitos em nós. Quando não tratamos a culpa e nos afundamos nela, não tem jeito, vamos sentir o efeito. Não tem como você negar. A gente saiu lá da negação, mas agora a gente precisa confessar. Não tem como eu reprimir, eu tentar eu tentar dizer que eu não estou sentindo essa dor, essa culpa. Eu não tenho também como transferi-la, botar a culpa em outro. Mesmo que eu tente fazer essas coisas, eu vou sentir esses efeitos, porque eu sei, nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o que nós fizemos, não tem como eu esconder. E como alguém se livra dessa culpa? É o mais importante. Como eu me livro da culpa? Abra aí a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, Salmos 32. Se você quiser acompanhar Salmos 32, senão você pode ler comigo aí na tela. Olha só o que o salmista diz. Por que eu preciso me livrar da culpa? Por que eu preciso confessar? Olha o que vamos aprender com Davi.
ele diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há a hipocrisia. Então essa pessoa que consegue olhar para Deus, olhar para o Senhor no sentido de orar a Deus, abrir seu coração, essa pessoa é feliz. Porque o Senhor ele nos perdoa. Nós vamos falar mais sobre isso depois. E quando nós nos agimos com hipocrisia a Deus, orando e não confessando nossos pecados como se nada tivesse acontecido, não abrindo nossas falhas, falando, confessando, pedindo ajuda, eu crio uma relação artificial com Deus, uma relação fria, porque a culpa, ela gera essa hipocrisia, ela gera essa dificuldade de relacionamento. Por isso que o salmista está dizendo, olha, como é feliz aquele que as transgressões são perdoadas, que tem seus pecados apagados. Mas como é que isso acontece? Ele vai continuar dizendo no versículo 3. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. Então esse processo de tentar se esconder, de negar, esse processo de reprimir, de tentar culpar outra pessoa, isso faz o corpo da gente definhar. Essas coisas, essa situação que está na nossa alma, de culpa, de cometer vários erros e falhas e não admitir, não confessar, isso não só traz uma doença na alma, não só adoece a nossa alma, mas também adoece nosso corpo. Tem muita gente que não sabe de onde é que vem essas dores, não sabe de onde vem essas doenças, esses problemas. Às vezes já procurou um médico, mas o problema maior está no seu coração. Esses problemas emocionais muitas vezes vêm à tona, vem assim, não vem à tona, ele vem para fora por meio de reações no corpo. E o salmista está dizendo aqui, ó, enquanto eu escondi, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha o que o salmista diz. Tem outra parte que diz, até os meus ossos doem. Meu corpo definhava. E eu fiquei fraco. Eu não tinha mais força. Então tem gente que começa a entrar em depressão. Tem vários problemas porque a culpa causa isso. Ela gera esse estado. Mas, então conheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então o que o salmista fez? Ele entendeu essa dinâmica de que enquanto eu estiver levando a culpa, não é levando, carregando a culpa, carregando esse peso, carregando todos esses fatos, tentar lidar com isso sozinho, isso vai me destruir. Então ele reconheceu que isso estava destruindo ele. E o que ele fez? Então reconheci primeiro que eu não tenho força para caminhar com isso. Eu não tenho força, não tenho poder para lidar com isso, para continuar desse jeito. Então ele reconheceu, olha, eu tenho esse pecado. Eu tenho isso. Ele não encobriu as suas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uma história que ilustra isso de forma bem interessante é a parábola do filho pródigo. Ele saiu de casa, pediu parte dos seus bens, foi viver uma vida mundana, dissoluta, gastou tudo, estava na pobreza. E ele lembrou do pai dele. E ele reconheceu diante de Deus e disse para ele mesmo, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Recebe-me como um dos teus empregados. E ele foi restaurado. Então, quando nós reconhecemos e confessamos nossas transgressões, o Senhor nos perdoa e tira toda a culpa do nosso pecado. Nós vamos falar também mais sobre isso.
Então, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer praticamente para começar esse processo de limpeza? A Bíblia está nos trazendo um roteiro. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer. Então, o que nós podemos fazer praticamente mesmo para que isso seja algo que seja o mais completo possível, vamos dizer assim, o mais sincero, o mais honesto possível? Eu preciso fazer um inventário, eu preciso escrever isso. Eu preciso abrir meu coração, ser sincero ali, escrever aquilo ali, para que eu não esqueça, para que Deus possa me lembrar. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Então eu vou falar com Deus e pedir para Ele me sondar. Eu vou pedir para Ele me sondar. E eu vou escrever isso, porque quando a Bíblia diz Deus me sonda, não é para Deus saber as minhas questões. Deus já sabe. É para que eu saiba, para que eu entenda a profundidade, verdadeiramente o grau, para que eu realmente entenda. Então, primeiro passo, faça um inventário moral. Faça um inventário moral de você mesmo. O que é inventário moral? É escrever honestamente. Moral é no sentido de honesto. O que você, a sua dificuldade, a sua falha. Escreva ela, a sua falha ou as suas falhas, como ela tem sido. Escreva o que você puder nesse sentido. Faça um inventário. E aí você ora, Deus me sonda, me mostra onde eu tenho falhado, como é que tem que se dado isso, o que tem acontecido devido a isso, o que tem gerado em mim, o que tem gerado nas outras pessoas. Escreva isso. E a segunda parte, ou segundo passo, assumir as responsabilidades por seus erros. Você vai escrever ali e depois você vai estar perante você esse fato da sua vida, esse relato. Você tem que assumir essas responsabilidades perante Deus. Assumir, olha, realmente eu tenho feito isso aqui. Isso aqui tem sido acontecido repetidas vezes em minha vida. Você tem que confessar isso. Você tem que assumir a sua responsabilidade, a sua parte. Muitas vezes a gente tenta nos enganar, sabe? Muitas vezes a gente tenta fazer uma meia-culpa. E isso é um dos maiores empecilhos para a nossa libertação, para a nossa recuperação. Porque toda cura, ela começa por nós. Toda cura começa quando somos radicalmente honestos, dizendo: eu sou o problema, eu fiz isso aqui. Eu aceito e assumo a responsabilidade por minhas próprias falhas e pecados. Não podemos racionalizar. Racionalizar é quando você tenta: não, mas eu não tive tanta culpa assim, sabe? Foi por causa da outra pessoa, foi por causa dessa circunstância, foi por causa... Você vai racionalizar, tentar tirar você do meio da culpa. Não tente racionalizar, não tente dar desculpas. Precisamos admitir e parar de fingir que não sentimos culpa, que não participamos, que não é conosco. Precisamos admitir. Então faça esse inventário. Tome a lista e diga a você mesmo e para Deus: eu aceito a responsabilidade pelos meus próprios erros, fraquezas, pecados, transgressões e ofensas que cometi, sem desculpa e sem fingimento. Admita isso. Eu confesso e eu admito os meus erros. Eu errei nisso aqui. Eu errei. Nós vamos continuar na semana que vem esse assunto com mais 3 passos.
no sentido de pedir perdão a Deus, confessar. Vamos falar mais sobre isso, sobre esse processo de se tornar limpo, de fazer esse inventário, de estar sendo limpo por Deus. Mas eu quero deixar para você uma dica aqui, umas perguntas para você. Se você tiver com mais de uma pessoa, converse nesse sentido. O que mais chamou a atenção no texto? O que mais chamou a atenção nesse momento, nessa mensagem? Cada um vai responder. A segunda pergunta: o que é mais difícil? Fazer o inventário, escrever o que eu fiz, sobre essa dificuldade, sobre essa falha, sobre esse pecado, o que ele gerou, o que gerou em mim, o que gerou nas outras pessoas. Então, o que é mais difícil? Fazer o inventário, parar e escrever, é para escrever. Ou assumir a minha responsabilidade por meus erros. Então, diga aí, se você estiver em grupo. Se você estiver sozinho, faça a pergunta para você mesmo, você e Deus. E para finalizar, eu gosto você pode fazer um momento de oração. Faça um momento de oração aí, com a sua família, onde você está, com as pessoas que você está. Você pode até adicionar mais pedidos, mas eu coloquei só 3 aqui. Primeiro, pelo crescimento espiritual em santificação, que nós temos falado aqui. Santificação é abandonar essas falhas, esses pecados. Então, ore clamando a Deus que ajude a você e as outras pessoas, sua família, sua igreja, no crescimento. Ajude essas pessoas a reconhecerem suas dificuldades, a confessarem, a fazer seu inventário, a abandonarem, a começarem a caminhar nesse processo. Então, pelo crescimento espiritual seu, das outras pessoas, no que tange a santificação, o abandono das velhas práticas pecaminosas. Ore pelos enfermos. Estamos nesse tempo dessa pandemia. Ore pelos enfermos. Ore pelas pessoas que estão no hospital, pelos familiares, as pessoas que você conhece que estão enfermas. Então, se você tem uma lista de pessoas que você sabe que está doente, ore por elas agora. E pelas autoridades, tanto as autoridades governamentais, né, os prefeita, governador, presidente, deputados, ministros, todos que tomam decisões, que têm que tomar decisões nesse momento, quanto também as autoridades da igreja, os pastores, os líderes, para que possamos tomar as melhores decisões, ajudar as pessoas a sair de dificuldades, a orientar as pessoas. Amém? Eu quero orar para a gente encerrar e agradecendo a Deus por isso, por esse tempo. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós estamos entregues a nós mesmos e as nossas culpas, nossas falhas, nossos maus hábitos, nossos vícios, nossas compulsões. Sem Ti, Deus, nós estamos entregues a todas essas coisas, esse caminho da destruição. Nos leva ao Teu caminho, o caminho da vida, o caminho da recuperação, da mudança. Nos leva a um caminho de santificação, de reconhecimento, de transparência. Nos leva a um caminho em que nós não nos conformemos com os nossos maus hábitos, com as nossas falhas, pecados, nossos comportamentos destrutivos, nossos vícios, nossas compulsões. Nos leva, nos dirige sobre esse caminho. Não deixa a gente se conformar com essas coisas, não deixa a gente ser hipócrita, não deixa a gente fingir que não está acontecendo nada. Não deixe, Deus, essa culpa continuar no nosso coração e nos afastar de Ti e das outras pessoas. Não deixe, Deus. Nos leva a um caminho de transparência, de purificação. Nos leva à Tua presença, a luz. Nos ajuda a caminhar nesse caminho de mudança, de recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até semana que vem.